Senador Dagberger, senador Rodolfo, senadora Regina. Esse pequeno debate que eu travei aqui com o senador Cristóvão, eu estou acostumado a travar quase 30 anos aqui na casa. Só vou dar um exemplo a vossas excelências. Eu fiz greve de fome dentro do Congresso Nacional porque o salário mínimo era $60. E as palavras contrárias diziam a mesma coisa que eu estou ouvindo hoje. Você vai quebrar o país. Eu ouvi do ministro Manteiga que eu ia quebrar o país se o salário mínimo chegasse a $100. Que eu estava numa posição de só olhar para os pobres e que eu tinha que olhar para a macroeconomia. O salário mínimo chegou a $100, chegou a $200, porque ouviram a nossa voz, e chegou a $300. Quem é que reclama hoje que o salário mínimo é muito alto? Ninguém. Ninguém. Tem que dar oportunidade para a classe média para baixo e não só olhar para cima. Quando eu apresentei o Estatuto do Idoso, mas que absurdo! O país quer botar um Estatuto do Idoso. É lei. É exemplo para o mundo o Estatuto do Idoso que a gente tem aqui. Quando eu apresentei o Estatuto para a pessoa com deficiência, disseram que é um absurdo. São 45 milhões de pessoas com deficiência e o país quer olhar só para os deficientes. É lei. Foi aprovado lá na Câmara, foi aprovado aqui. Agora está aqui na mão do Romário. O Romário agora vai dar o parecer final, também vai ser lei. Quando eu disse que era importante a política de cotas para que pobre, branco e negro tivesse acesso à universidade. Sabe por que me disseram? Pai, tem que pensar na educação só de base, e não agora querer botar pobre, negro e índio na universidade. Aprovamos e é lei. Ninguém contesta mais. Todo mundo admite que deu certo e que pobre, branco, negro e índio tenham espaço na universidade. Nós temos que olhar também para o andar de baixo. Não dá só para olhar para o andar de cima. Claro que eu quero a macroeconomia. Eu votei contra aqui a medida provisória do governo. Olha, tinha um artigo ali que dizia o abono para quem ganha até 2 salários mínimos é assegurado uma vez por ano. Isso eu ajudei a escrever na Carta Magna da Constituição, porque eu estava lá. Todos, foi unanimidade, votaram a favor. E como é que eu ia aceitar que agora, eu como senador da República, ia dizer não, não tem que dar não, é só de um salário mínimo para quem ganha até 2. E vamos dividir aí em 12avos, 3 12avos, ganha R$100 que está bom, porque não é macroeconomia. Alguém tem que fazer esse papel aqui, o senhor vai convir comigo. Alguém tem que olhar para aqueles que dependem de salário, que não dependem de aplicação em banco, que não tem pai rico e coloca ele numa universidade. E na maioria dos casos vai para a universidade pública. Pelo menos vamos dizer, como foi a política de cota, 50% das vagas da universidade pública tem que ser para estudante de escola pública. Esse é o princípio da política de cota. Mas eu falo isso com a maior tranquilidade, pelo senhor Cristóvão não está mais aqui. Eu sou um apaixonado pela educação. Se não fosse a educação, eu não estava aqui. Sou um apaixonado pelo ensino técnico. Eu apresentei o Fundep, que depois virou o Pronatec, para que filho de pobre tenha acesso à formação profissional lá nos bancos escolares, seja no Senai, seja dentro da empresa.